Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui em mais um Sepapeando, nosso quarto episódio, né, Sarinha? Que legal. Nosso podcast da equipe de psicólogas da clínica CEPAP. Eu sou a psicóloga Thalita Simões, especialista em terapia cognitivo-comportamental e fundadora da CEPAP, né, que é o Centro Paulista de Psicologia. Estamos aqui hoje com uma equipe incrível, como sempre, de psicólogas e vamos falar de um tema interessantíssimo. E quero apresentar aqui hoje a psicóloga Débora. Por favor, Débora, se apresente. Primeiro, é um grande prazer estar participando aqui com vocês hoje do Sepapeando, né, com esse tema que também é bem importante. Aliás, só escolhemos temas bem importantes, né, para trabalhar. Eu trabalho com psicologia aqui no CEPAP, venho de uma carreira dentro da área de recursos humanos, onde trabalhei por quase 20 anos, tive a oportunidade de implantar alguns programas de saúde mental e hoje atuo como psicóloga clínica, também realizo algumas consultorias. Minha abordagem de trabalho é a psicanálise. Tá? Legal. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Débora. Seja bem-vinda. Primeira vez participando aqui com a gente, Sim, né? sim. Estamos também com a psicóloga e neuropsicóloga Thaís. Estamos chiques, viu? Hoje temos uma neuro aqui. Por favor, tá? Se apresente, fala um pouquinho de você também. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês dividindo hoje. Eu acho que a gente sempre troca ali bastante, né? Mas estar aqui hoje, eu acho que é um ponto importante. Eu sou a Thaís, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia. Atuo aí com a psicologia clínica há mais de 6 anos, né? Desde que eu me formei em uma das áreas de atuação. E atualmente eu atendo pela terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Estamos aqui também com a nossa host, psicóloga Sara, parceira, que tem contribuído já bastante nesse podcast. Por favor, Sarinha, se apresente mais uma vez. Oi, gente, eu sou a Sara, acho que o pessoal já sabe, né? Também sou psicóloga, atuo também pela abordagem da TCC. E é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada, Thali, também pela oportunidade. Obrigada. E vamos já, qual que é o nosso tema? Verdade, hoje a gente escolheu um tema bem bacana, assim, como a Débora falou, é sempre muito bacana, né? Que é a psicoterapia para adolescentes, né? A gente vem pensando em temas aí ao longo do tempo e a gente achou bem crucial falar sobre isso para nossos adolescentes, né? Então, gente, primeira coisa aí pra gente pensar, né? Quem é o adolescente, então? No meio de tantas informações, no meio de tantas coisas que a gente vê, né, sobre a adolescência, quem que é ele, de fato? Eu acho que sempre tem uma dúvida até em relação à faixa etária, né? Até qual idade é adolescente, quando começa, quando termina. Eu tenho sobrinha, ela tem 9 anos ainda, minha sobrinha, e eu vejo que algumas mudancinhas já começam a acontecer, né? Mas eu sei que a gente já fica, nossa, será que já tá ficando adolescente? Tá tão cedo, né? Ainda não, acredito que ainda não. Mas sei que tem isso também quando tá entrando na fase adulta, né? O que vocês acham? O que a gente pode pensar aí sobre isso? Como você falou, tem muitos dados, né? A OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, estabelece que é dos 10 aos 19. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai estabelecer que é dos 12 aos 18, dependendo de alguns casos, aí até os 21 anos, né? Mas o que a gente vê que é justamente essa fase de transição, né? Entre a criança e a vida adulta, né? Que é permeada aí por várias questões, mas é um período de transicionar, né? Então, a gente começa a ver algumas mudanças comportamentais, né, emocionais também nesse indivíduo, e conforme ele vai chegando ali na vida adulta, a gente vai passando, talvez, eu acho que por um processo de maturação, realmente, né, isso vai se estabelecendo. Então, vão ter várias idades aí, né, cada um vai dizer um ponto, mas eu acho que o principal é essa questão de transição, né. O fundador da psicanálise, né, o Freud, ele trouxe grandes contribuições para a gente a respeito tanto da infância quanto dessa fase da puberdade, né, da adolescência. E ele diz que a adolescência é um processo de elaboração da falta do outro.
que eu acho que é algo bem importante que a gente vai trazer aqui hoje, né, no podcast, e dessas perdas que acontecem, né, durante esta fase de deixar de ser criança e entrar nessa fase tão importante que é a adolescência, e das escolhas que acabam sendo imprescindíveis começar a tomar. Escolhas que vão fazer sentido ou não nesta fase, que vão precisar de um apoio muito importante daqueles que estão ao redor, né? Pais, mães, enfim, responsáveis por esse adolescente. Acho que eu também acrescentaria a questão das mudanças corporais muito drásticas, né? Então você vê um adolescente no começo do ano, ele tá baixinho. Se você vê no fim do ano, ele já esticou muito, então é muito rápido o crescimento, né? Sim. De crescimento literal da altura, sim, né? é. Então, muda várias coisas, a voz, os meninos, a voz muda bastante, né? Então, as meninas têm aí o início da menstruação e tudo isso tudo traz muito peso, né? Muita coisa nova, de repente, e aí fora o que a Tá falou, de alteração de humor, em uma hora tá bem, uma hora não tá muito bem, uma hora tá de bom humor, outra hora alguma coisa estressa muito, né? Tentar regular todos esses hormônios que são, assim, fisicamente mesmo, que estão em erupção ali, saindo tudo, é espinha e é cabelo e tudo, né? E também a questão da emoção também, não... Como lidar com todas essas emoções, esses altos e oscilações, baixos, né? né? Eu acho que uma mudança bem perceptível também, na maioria dos casos, é a de interesses, né? Sim. Como muda quando tá deixando de ser criança, entrando na adolescência, Né, os verdade. interesses, os gostos. Ah, gostava de assistir tal coisa, daqui a pouco muda. Até as amizades, né? Tinha amizade com tais pessoas, daqui a pouco isso muda. Então, acho que é uma característica bem marcante também. E também disso aí também bem marcante também é a questão do adolescente ele ser antes, né? Saindo da adolescência, ser muito ligado aos pais e de repente começa a desapegar dos pais e o hiperfoco agora é os amigos, né? É o grupo social, né? A escola e tudo. E aí também é meio difícil porque tem os pais, é claro, que amam e tudo, mas aí não, eu quero ficar só eu, os meus amigos. Os pais parece que vão ficando ali meio de lado, meio de escanteio, né? O que meu pai fala, às vezes é besteira e tudo. Então também tem essa questão de desapego da família e super apego ali às amizades, aos grupos sociais, né? Fora da família. E essa necessidade de afirmação também começa a aparecer muito mais aí nesse período, né? Porque durante a infância, o pai, a mãe, né, os cuidadores ali no geral são os grandes heróis, né? E depois, quando a gente entra na adolescência, os amigos tomam aí esse espaço e passam a ser aí a rede que eles têm ali de apoio até também, né? Então, muitas vezes os amigos exercem esse poder. É um período que a gente vê que esse poder é algo bom, é importante ali para toda a questão de convivência social, mas a gente sabe também que muitas vezes é nesse período que eles vão ser expostos ali a um processo de risco, não só pela questão da influência dos amigos, mas porque na adolescência é justamente isso, o interesse, a abertura para nova experiência, né? Ele está muito aflorado até durante aí esse período do que nas outras fases da vida, né? Então, é comum aí, né? O adolescente não tem medo, né? O adolescente enfrenta, até por uma questão ali, não só emocional, mas também fisiológica do processo de maturação cerebral deles, né? A dopamina aparece muito mais, que é ali responsável pela questão de prazer, de recompensa. Então, esse sistema de recompensa é muito rápido e contrapartida, o sistema frontal ali, que é responsável justamente por esse freio, ele ainda está em desenvolvimento, né? Então, a gente vai perceber o quanto que é um cérebro que ele está o tempo todo sendo recompensado, buscando essa recompensa, e ao mesmo tempo ele também não consegue frear, não consegue aí inibir alguns comportamentos, o que muitas vezes pode colocar em risco também, né? Esse adolescente aí. Por isso que é tanto 8 ou 80, né? Tô gostando muito, muito daquela pessoa, daqui a pouco, quem não não teve quero um amor mais, adolescente, né? Que achou que era pra vida. pra sempre. Com certeza. São Nossa. oscilações muito grandes, né? Ora, eu amo, é o amor da minha vida. Em questão, assim, de pouco tempo, já é a minha frustração. O grande arrependimento eu ter me envolvido com essa pessoa. Então, essas oscilações, elas são bem marcantes. E aí a gente entra a importância do apoio.
apoio familiar, né? A importância do apoio dessa rede que esteja próximo desse adolescente, gerando essa confiança, né? Para a gente poder dar a ele subsídios para errar, acertar, mas ser amparado pelos cuidados essenciais nessa fase para que os riscos, né, não se tornem aí grandes tragédias, enfim, se torne coisas que realmente possa vir trazer para esse adolescente arrependimentos, né? Então, a gente vai falar bastante também sobre a importância dessa rede de apoio dentro dessa fase. Eu acrescentaria até o que a Thaís falou, a questão que a gente vem falando, né? A questão da desapego da família e o apego aos amigos, né? Também vem com isso a questão da, vamos colocar assim, rebeldia, né? De bater de frente com as regras de casa, bater de frente com o que os pais falam, até aquilo que eu citei antes de que, o que meu pai fala, sei lá, meio besteira, meio balela, né? Mas é muito de se soltar dessa família e perceber que tem outras regras fora, né? Tem outras coisas fora. O amiguinho vive outra coisa. Então, se o amigo tá me falando, então dá pra viver diferente. Então, eu vou bater de frente em casa, né? Então, vem muito essa questão da rebeldia justamente por isso, por ver outras regras, ver outras realidades fora, né? Se abrir para esse... Acaba essa questão dos pais heróis, aí abre o olho para outras coisas e aí vai construindo outras regras, aí acaba essa questão da rebeldia. É fato que é uma fase que o fortalecimento grupal também é muito forte, né? Acredito eu que até por essas questões dopaminérgicas, vamos falar assim, né? Fica sob grande influência dessas amizades, né? Por esse mecanismo de recompensa imediata e que com os amigos isso é muito mais alcançável, é muito mais acessível ali. Então, acaba que essa influência, ela pode tanto ser muito positiva, quanto trazer alguns riscos aí, né? Exato. E aí, gente, como que a gente, diante de todas essas questões que a gente falou, né? Como que a gente pode identificar anormalidades na adolescência? Quais são os pontos que a gente pode falar, talvez, né? Dentro desses altos e baixos, e dopamina, e rebeldia, e tudo mais. Como que a gente olha e... eu acho que, por mais que seja difícil identificar esse ponto, é um ponto de anormalidade aí no desenvolvimento do adolescente. A gente tem pontos bem importantes a serem observados, né? Um dos principais que a gente pode colocar é o isolamento, né? Quando eu percebo que esse adolescente ele busca se isolar, fica muito retraído dentro de casa, evita o contato com as pessoas, é uma fase de descoberta, o natural que se espera é se relacionar, é se colocar dentro desse espaço potencial de se relacionar. Agora, quando ele começa o inverso, a querer se isolar, é um ponto de grande atenção, né? É importante ter esse olhar. E essa comparação excessiva com as pessoas, eu acho que também é um outro ponto de alerta. O quanto que essa comparação ela está sendo fora do que a gente pode considerar normal. E aí a gente puxa um importante olhar que a família tem que ter para as redes sociais, né? Porque essa comparação vem muito do que eu vejo nas redes sociais como ideal de corpo perfeito, ideal de ser, né? De estar no mundo, como que eu devo me portar, que roupa eu devo vestir, que cabelo eu devo usar para fazer parte desse meio. Então, essas comparações elas devem ser olhadas com muita atenção. Sim. E quando a gente fala de emoção, apesar de ser ali uma fase da vida onde as emoções estão sempre ali muito aguçadas, né? Parece muito, eu acho que tudo que destoa muito, né? Então, era uma pessoa que tinha ali uma funcionalidade, ia bem na escola, tirava boas notas, e aí, de repente, começa o rendimento escolar cair, né? É muito comum a gente perceber isso nos adolescentes, quando começa ali algum quadro de transtorno de humor, né? Então, o rendimento cai, ou então seguir ali minimamente, eu acho que apesar de ser um momento de afirmação, segue ali as normas, as regras, ou então começa a transpor todos esses limites, né? Tá fugindo muito ali a regra, porque tem o que a gente espera e tem ali também os comportamentos que a gente já vai falar, que são comportamentos infratores, né? Então, a questão do
do uso de substância também. É muito comum nessa época aí eles começarem, né, o uso de álcool e aí às vezes até de outras drogas, e que são comportamentos de risco, né? Apesar de a gente saber que muitas vezes é nessa fase da vida que acontece, não deveria ser assim, né? A gente sabe que é um cérebro que ainda não está preparado para esses estímulos e que muitas vezes é nessa fase que acontece, né? Então são comportamentos que a gente sempre vai ficar atento, né? Mudanças drásticas, quando aparece, são sinais ali para os pais ficarem, né? Como a Débora falou, acho que a questão de autoestima também, né? A gente vai ver aí o quanto que essa necessidade de afirmação também acaba aparecendo e acaba sendo tão danoso, né? Porque eles estão tentando se construir, se entender enquanto indivíduo, mas também pertencer a um grupo, e muitas vezes isso leva um sofrimento, né? Então a gente começa, ali é comum, por exemplo, a questão de roupas, eu não quero usar tal roupa porque eu não me sinto bem, meu corpo não é de tal forma, às vezes até algumas falas aparecem ali, né? Então acho que estar atento para essas falas que trazem alguma preocupação é sempre muito importante, né? Eu acrescentaria aí também, por mais que a gente falou a questão do afastamento da família, né? Um afastamento assim também não é drástico, totalmente assim, abandono verdade. da família, né? Por mais que o adolescente ele comece a ter uma afinidade maior com os amigos, comece a se encontrar mais nos grupos, né? Também tem a parte da família, por mais que seja um pouco menos que a infância, também não é um abandono total Continua assim, existindo, né? não quero mais meus pais, né? Então também eu acho que esse abandono total da família, não ter um tempo de conversa com o pai, conversa com a mãe, com o irmão, se tiver, né, um momento em família, não querer participar mesmo, né, desses momentos de família também, eu acrescentaria, eu acho que como uma anormalidade aí para ficar atento. Eu pensaria nos excessos. A gente sabe que é esperado que o adolescente coma mais e durma um pouco mais também, né? Mas se isso vai para um ponto em que realmente ele deixa de participar de atividades que antes gostava e fica dormindo muito, né? Com aparente desmotivação, ou tá com uma alimentação que tá toda hora quase que ali numa compulsão. Acho que isso também é um indício, né, de uma anormalidade. E precisa ser inicialmente acompanhado, né? Pensado. Sim. Tanto a compulsão quanto também a purgação, né? Ou não comer, né? A gente vai ver também muitos transtornos relacionados à imagem, né? Anorexia, bulimia, que vão surgindo aí nessa fase, né? Bem comum aí. Então, acho que também tanto o excesso quanto o menos, né? Não vou comer, ou acaba, às vezes, tendo essa diminuição repentina aí de peso, né? O ganho de peso, acho que são sempre pontos aí de alerta. Me veio algo agora, se a gente pensar até no choro, né? Porque eu acho que é uma fase também que aparece um pouco mais e que às vezes o adulto se preocupa e que pode ficar essa perguntinha, até que ponto esse choro é só a desorganização emocional, a maturação que está ali acontecendo, ou é um choro que já está normal, né? Se a gente consegue pensar aí No equilíbrio, né? Isso, né? Em como identificar isso. Eu acredito que aí seria muito também do relacionamento com os pais, né? Os pais identificar qual que é o conteúdo, né? Quando vem esse choro, né? A gravidade, se isso já foi dito, é uma coisa que está incomodando há muito tempo, né? Então, eu acho também que os pais precisam, a gente vai falar mais disso, né? Mas é a abertura, como a Débora falou, né? Do amparo da família, mas a abertura dos pais entender também, conversar bastante sobre esse choro. Eu fui um adolescente que chorou muito. Eu acho que eu falei porque eu também lembrei disso. Eu chorei muito na minha adolescência, muito. E pra mim, o que fez totalmente a diferença, assim, foi muita conversa com a minha mãe. Muita e conversa. validação, né? Isso. Tá tudo bem, chorar, né? Me conta mais, é isso, aquilo. Minha mãe conversava demais, então isso fez total diferença, assim, pra justamente isso, a regulação emocional. Minha mãe me ensinou a regular bastante coisa, né? Que ficava tudo bagunçado. Ai, o ciclaninho, ai, o fulaninho, e todas as coisinhas. Mas assim, exatamente. Por mais que, assim, eu olhando pra trás, e isso não deve ser um pensamento, né? Mas assim, um pensamento
externalizado, né? Mas olhando para trás, eu penso que muita coisa era besteirinha, era coisinha do dia a dia. Só que para o adolescente, não, era o meu problema, né? E a minha mãe, enfim, com os problemas de adulto dela, jamais falava assim, essa besteira deixa pra lá. Jamais, né? E isso fez toda a diferença. Ela tinha os problemas dela de adulto, mas os meus problemas eram muito importantes. Então ela sempre se disponibilizava. E quanto isso é fundamental para na vida adulta a gente conseguir se regular, né? Ter essa autorregulação. Exatamente por esse movimento de validação do adulto ali na adolescência, né? Que pode começar na infância, mas esse adulto que valida, que dá voz também, dá lugar para esse sentir, acaba sendo fundamental, né? Sim. E eu acho que a Thalia até falou como que a gente percebe, né? E um ponto que a gente sempre fala quando a gente fala de saúde mental é duração, intensidade e prejuízo, né? O quanto que isso causa prejuízo, o quanto que isso traz um sofrimento para aquele indivíduo, né? A gente vai percebendo aí o quanto que talvez teve uma situação, desencadeou um choro, mas aquilo passa, né? Quando eu tô ficando ali melancólica por semanas, né? As coisas param de ter sentido, a gente vai perceber o quanto que isso vai trazendo prejuízo, né? Então, acho que é sempre um ponto aí, né? Prejuízo. Tá tendo prejuízo com relação a isso, né? Me influenciou em alguma coisa. Então, acho que são pontos que a gente sempre vai ficar atento aí, né? Enquanto rede de apoio, família, né? Às vezes a gente pensa nos pais, mas também, às vezes, alguém que consegue perceber, né? Uma tia, alguém que tá perto, um professor, né? Olha, o aluno X era dessa forma, mas agora a gente percebeu essa alteração. Então, essa rede como um todo se faz importante aí para notar essa intensidade, porque muitas vezes quando a gente tá vivendo, a gente não percebe, né? Como a Sarinha falou, era muito, né? Mas alguém de fora vai conseguir, olha, não, talvez é muito sim nesse momento, é algo importante para ela, mas não tá fazendo com que isso vai gerando um prejuízo significativo ali a longo prazo, né? Foi uma situação momentânea, a gente ajudou ela, deu suporte, ela regulou e caminhou, né? Então, acho que são pontos que a gente sempre vai ficar aí atentos, né? Com certeza. Esse amparo acho que é um ponto importantíssimo, né? Ter a paciência e a tolerância de compreender essas oscilações, essa impulsividade que faz muito parte desse momento de estar se conhecendo, se vendo perante o mundo, entender que precisa assumir responsabilidades, precisa ter escolhas importantes a serem tomadas e automaticamente entender que a sociedade está te cobrando isso, os pais estão cobrando. E como esse adolescente está se vendo perante tudo isso, né? Então, esse amparo de quem está ali próximo, o cuidador responsável, é o que vai nortear o caminho desse adolescente, de saber que eu posso ter com quem contar, independente do momento que eu estou passando. Se o meu choro é exacerbado, se a minha fala por hora é um pouco irritante demais, não, eu tenho quem está ali do meu lado para me conter, para me amparar nesse momento de transição, né? Que é isso que a adolescência representa, né? E todos nós fomos adolescentes um dia, né? Acho que isso que é importante, né? O cuidador, o responsável, se lembrar. Como que foi a sua adolescência, né? Você que está nos assistindo. Como que foi essa fase para você? Então, relembrar, trazer a memória também vai te ajudar a compreender um pouco desses sinais, né, dessas emoções e sentimentos tão fortes e marcantes. De fato. Bom, a gente meio que já começou falando, né, mas só para introduzir, assim, de fato o tópico, né, diante dessas diversas anormalidades que a gente disse, como que a gente ajuda esse adolescente aí diante dessas questões, né? Acabamos de falar do acolhimento dos pais, da validação, e o que mais a gente também pode acrescentar nisso tudo? Acho que até a compreensão, né? Eu acho que é primeiro entender as emoções, né? Porque muitas vezes é intenso, acontece, mas eu preciso compreender que talvez para o outro isso é algo real, né? Não é algo,
é demais, né? Você tá, não, pra mim é real, realmente eu estou sentindo tudo aquilo. E realmente se colocar no lugar, né? Porque muitas vezes tem essa dificuldade dos pais por um processo maturacional diferente, uma vida ali diferente, com responsabilidades diferentes, né? De que, olha, peraí, pro meu filho isso é muito, então o que que eu posso fazer para ajudá-lo, né? Compreender ali que talvez isso gera um sofrimento para ele naquele momento e que a gente precisa ali ser rede, né? Eu acho que o não julgamento também da emoção, né? Porque às vezes eu estou sentindo e aí eu conto para alguém e alguém invalida, julga a minha emoção, então eu acabo me fechando, né? Não vou falar, né? Eu vou buscar talvez o meu amigo, né? Vou buscar talvez alguma outra pessoa aí para ter esse recurso. E o que muitas vezes faz com que esse distanciamento da família seja ainda mais intenso. Acho que a gente sai do distanciamento que seria esperado, como a gente falou, para esse distanciamento que já acaba rompendo muito, né? Eu acabo não tendo ali como uma rede de apoio, não percebendo que os meus pais podem ser essa rede, né? Pode ser as pessoas que eu posso contar. Eu acho, eu acrescentaria também a questão de os pais muitas vezes acabam colocando uma pressão um pouco pesada, né? Ali um pouquinho a mais nos filhos, né? Às vezes esperando alguma performance, seja na escola, seja na vida, em algum esporte, talvez, que esse adolescente faça, em alguma coisa, né? Enfim, e acaba pressionando demais um adolescente que não tem, como a gente já disse, uma capacidade de lidar com essa pressão, né? O cérebro ainda não está cognitivo, não está na desenvoltura correta ainda não alcançou, né, os pontos maduros para lidar com essa pressão, né? E aí acaba desregulando demais, porque já está desregulado, tentando regulação. E aí vem uma pressão que na cabeça do adulto, não, ele lida com isso e vai dar certo. E o adolescente tá tipo assim, pirando, tá tipo a Riley no filme, divertidamente, né? Tá pirando, como que eu vou dar conta de tirar um 10 em todas as provas na escola, um exemplo, né? Em conseguir medalha em todas as competições de natação, outro exemplo também, enfim. Essa pressão muito grande dos pais, que para os pais, às vezes, não é muito, mas para o adolescente está sendo muito pesado em atender tudo isso, porque além de atender essas pressões, também precisa aprender a lidar com toda essa oscilação de emoções. Eu penso que é muito tênue, né? A linha entre o pressionar demais e o soltar demais. Porque a gente também vê o oposto acontecendo, né? A gente acho que vem de uma geração de muitas mudanças, dos pais rígidos, e aí esses pais rígidos cresceram, né? Esses filhos criados por pais rígidos também, muitos cresceram, e aí não querem ser os pais rígidos, e aí chega a adolescência e fala, eu não vou ser o que fica segurando demais. Isso também é uma verdade, também acontece. E aí eu também acho que é uma problemática quando esse adolescente ele deixa de ter acompanhamento. Eu penso que é diferente do acompanhamento da infância, né, daquela rotina ali com todas aquelas regrinhas que são importantes, mas que esse acompanhamento, essa rotina precisa continuar acontecendo até certo ponto, né, seja o acompanhamento da escola, do que está acontecendo, seja o acompanhamento da rotina, que horas que está dormindo, que horas que está acordando, até que esse responsável perceba quando que esse adolescente dá conta de fazer isso por ele, porque às vezes ele não dá conta e aí a desorganização vem por conta disso, né? Hoje eu não atendo mais adolescentes, mas eu gostava de falar que nessa fase é muito de combinado, mas aí esse combinado ia acompanhar, né? Até falar, opa, ele tá fazendo, aí começa a soltar mais. Acho que isso também é fundamental. A presença, né? Porque às vezes, Nossa, né? Porque eu acho que é um ponto que às vezes acaba acontecendo, né? Já deveria saber se virar. Eu já cuidei até aqui, então agora você já tem que ter responsabilidade, você já tem que fazer as coisas sem eu pedir. E quando muitas vezes tem outras preocupações, né? Talvez para o pai, para a mãe é muito importante os cuidados com a casa, né? Organizar ali as questões domésticas, organizar o seu quarto. E às vezes o adolescente está ali passando por tantas
muitas coisas que organizar o quarto é a última coisa que ele vai pensar, né? Ele tá pensando no amigo que ele tem que agradar, né? No grupo que ele tem que pertencer, e talvez são coisas que muitas vezes vão se perdendo, e não ter esses combinados acaba fazendo com que seja difícil ali também se reorganizar sozinho, né? Entender o que é importante, quais são as demandas, porque às vezes o que é importante para os pais é diferente do que é importante para eles, né? Então acho que estar presente aí vai ser um grande papel dos pais, independente da faixa etária, né? Eu acho que essa faixa etária é uma faixa etária que exige talvez tanto um cuidado diferente, mas tanto quanto na infância, porque aí a gente começa a ver outros riscos também, como a gente começou falando, né? E essa ausência talvez abra brechas aí para esses comportamentos de riscos também, né? Pode falar, Dé. Imagina, eu acho que estabelecer limites, né? Quando a gente começa a criar regras, mas não simplesmente delegar e criar, mas trabalhar junto com esse adolescente a importância dessas regras, o porquê que é importante ter limites, a questão dos horários, por que tudo isso é importante para nortear essa fase, né, do aprendizado desse adolescente para a vida adulta. Né, a consequência de tudo isso, quando eu não crio limites, quando eu não estabeleço esses limites e essas regras, quais são as consequências? Então, explicar isso, ser um parceiro do seu adolescente, do seu filho, né, responsável, você está ali próximo, fazendo ele sentir que você se interessa pelo que é importante para ele, né? Esse sentir, esse estar, colocando o que a Thaís trouxe aqui para nós, estar ao lado é muito mais do que simplesmente ditar regras, né? Que vem muito de um histórico, de uma outra geração vivida, que a gente estabelecia muito as coisas, os pais de uma geração aí passada estabelecia muito as coisas, mas essa troca de entender o porquê, quais são as consequências quando eu não quero seguir nenhuma regra e não estabeleço nenhum limite, onde tudo isso pode chegar. E aí a gente já puxa um gancho para as decisões, né? Então, por que é importante tomar decisões na vida, né? Por que eu preciso estabelecer um planejamento para eu tomar as minhas decisões? E isso, gente, é com muita escuta, com muita troca, tentando estabelecer isso de uma forma mais leve possível, para que você se torne amigo, né, desse adolescente, seja você pai, mãe, cuidador. Acho que isso é o que vai fazer a diferença, né? Para ter essa escuta e essa atenção do adolescente. É o dar autonomia, né? E também você falar, não, aqui também a gente tem regras, a gente pode exatamente conversar, vamos fazer um combinado aí, mas a gente aqui tem regras, mas também dá autonomia, né? Eu tenho um conhecido, estava até conversando com ele no final de semana, e ele disse que o filho dele tem por volta de 11, 12, e ele disse que o filho acorda sozinho e faz o café sozinho, e ele vai, ali da manhã, rotina da manhã, ele faz o café, o leite com o Toddy dele sozinho, sabe fritar, o ovo ele sabe fritar, né? Ele é muito novinho, né? Então, assim, ele falou, ele sabe fazer o pão dele, o café da manhã dele, ele acorda, ele troca. Eu falei, nossa, ele já faz isso até, né? Me surpreendi, eu falei, já faz tudo isso sozinho. Ele falou, faz. Eu acordo e eu fico atenta. Né? Então, ele fala pro filho, você acorda e você faz, só que ele também acorda. Ele fica acordado, fica lá no quarto dele, mas tudo atento, né? O que tá acontecendo, algum grito, ele tá presente, né? Se ele atrasar, se o filho atrasar, ele tá presente, mas é interessante isso. Então, é dar autonomia, olha, você faz, mas o pai também, se colocar ali, não. Ele vai sozinho, mas é meio que eu vou acompanhando atrás também para ver se tá indo bem, até porque não é um adulto. Né, é o que a gente está falando aqui. É um serzinho que está em desenvolvimento, né? Está criando aos poucos. Aos poucos ele está criando a rotina de responsabilidade, de tomar decisões, de fazer as coisas por ele mesmo. E isso é uma construção, né? Então, acho que isso que a Thaís falou, da presença dos pais, acho que resume tudo, muito né? legal. Essa presença é o que resume tudo. Se estiver presente, consegue exatamente perceber todos esses pontos, né? Se estiver presente e se utilizar da comunicação, de ouvir e de falar, né, com esse adolescente também.
E aí na comunicação também acrescentaria a questão das redes sociais, né? A gente falou um pouco lá atrás do adolescente não ter a interação com as pessoas e tudo, eu acho, e da comparação também, isso tem bastante impacto com as redes sociais, né? De ficar muito na rede social. Então, se comparar demais com as redes sociais e também só se comunicar na rede social, nos jogos, nas coisas assim, no Instagram, enfim, rede social no geral, né? E eu colocaria que o equilíbrio do uso dessas redes sociais seriam para todos dentro de casa, né? Porque às vezes os pais falam, você tá ficando muito nesse celular. Só fica nesse celular. Mas aí também o pai, o primeiro tempo livre que tem, a mesma coisa. tá fazendo a mesma coisa. Então eu acho que é para todos, é uma consciência para todos dentro do lar, né? E ver o quanto tempo a rede social tem tomado a vida das pessoas, né? Não é, por mais que esteja tão presente, não é a nossa vida, né? É só um pequeno retratinho, né? Sim. E a gente observa muito, né? Saia para jantar, vai comer um lanche, olhe para as mesas ao redor. Fazer isso, né? Olha ali, mostra todo mundo no celular. Então, eu acho que isso já é um sinal de alerta. Observe, né, como que tem sido a rotina dentro da sua casa, quando você se propõe a sair com seu filho, com sua filha, como tem sido essa vivência, né? Você tem tido um relacionamento mais virtual, mais online, né, do que realmente estar ali, estar, sentir com teu filho as experiências que a vida proporciona para a gente de uma forma tão natural, de uma forma tão leve. Você está ali muitas vezes no celular. Então, a gente vê muito isso na clínica, né? Os pais, eles cobram algo do filho, mas não são o exemplo, não estão ali para dar este exemplo e assim possibilitar um meio termo, né? Porque é nem tirar 100% as redes sociais da vida, porque hoje a gente está num mundo que a tecnologia vai avançando e é muito importante a gente ter esse contato e essa interação, mas saber realmente como que isso pode afetar quando eu não tenho um controle, né? Quando eu não sei estabelecer esse limite, esse controle. Sim. E o grande perigo é porque a ideia é que tá protegido, né? Porque a rede social, ele tá em casa, no quarto, então ele tá protegido, ele não tá na rua se arriscando, né? E o quanto que existe esse perigo. Mas às vezes é muito mais confortável até a gente pensar em estar nas redes sociais do que sair para ir ao shopping com os amigos, né? Porque envolve talvez ter que levar, ter que ir acompanhar, saber com quem vai, né? Quem são os coleguinhas ali que vão acompanhar. E na rede social não, né? Você tem essa ilusão de que é online, então está livre dos perigos. E quando na realidade a gente vai ver que esconde muitos perigos aí também, né? Muitos mistérios, né? Sim. É cada atrocidade falada na internet, né? Que a gente como adulto consegue. Às vezes, a gente como adulto consegue falar, não, isso aqui não é bom, não é legal, e o adolescente vai justamente naquilo, ele tá experimentando tudo, então tá disposto a experimentar tudo, então ele vai aceitando e aí às vezes se enreda em algumas coisas, né? Acho que até uma fase que é comum o aumento da curiosidade, né? Da descoberta, como que é isso, como que é aquilo. E eu brinco que, pelo menos na nossa época, né? Vocês têm toda a minha idade. A gente ficava com a curiosidade, né? Você ficava lá, bem, como será que é? Ou quando tinha coragem a perguntar, mesmo falando de sexualidade, né? De namoro, enfim. Quando você sentia um ambiente ali seguro, ia conversar, ia perguntar. E hoje tem esse risco também, né? De, eu tenho ali um celular que me responde tudo, qualquer coisa eu posso colocar no Google ou perguntar para o chat GPT agora também, né? Que ele me conta uma história, me mostra, então até por isso, né? Também acho que fica mais forte ainda a necessidade da comunicação, de falar, de conversar, que esse é um dos caminhos para essa segurança e ainda assim o adolescente, a criança está ali exposta o tempo todo, né? Fortalecer esses aspectos, né, do amor próprio, né, dessa autoimagem, tudo isso a gente observa muito que as redes sociais têm trazido grandes prejuízos, né, para a vida dos adolescentes, como a gente já colocou aqui, é uma fase de mudanças, né, o cérebro ele está em expansão, então automaticamente a aceitação desse jovem pode ser algo bem difícil,
principalmente se ele tem uma confusão de referenciais, né? Uma confusão muito grande de se autoquestionar. Então, se ele tem um espaço para discutir sobre isso, para questionar e trabalhar essas questões sobre o amor próprio, sobre a autoimagem, a aceitação, isso vai possibilitar ele enfrentar muito mais seus desafios de frente, com coragem, com otimismo, né? Como a gente disse, né? Tem a questão da espinha, do cabelo, do ficar alto muito de repente, ou não crescer literalmente assim, né? De altura como era esperado. Algumas coisas nesse momento de desenvolvimento que o corpo ele mostra, né? Ele mostra de fato o que está acontecendo. E aí, às vezes, isso deixa o adolescente com a autoestima baixa, né? Então, entra isso aí, o validar, né? Aquilo que tá tão diferente, né? Eu tenho tanta espinha, os dentes, o Sim. cabelo, o corpo. Mas estou engordando muito rápido, mas estou emagrecendo muito rápido, enfim, essas coisas, né? Ainda também a menstruação, né? A menina começa a menstruar, também gera as diferenças no corpo, né? Então, acho que vale dar tudo isso aí. Sim. E não de façam tudo. comentários, né, sobre o corpo, porque às vezes o pessoal é muito comum, né? Ai, engordou, nossa, desenvolveu, ficar falando, né, fazendo comentários e que muitas vezes para o outro é algo inofensivo, mas a gente sabe que quando eles estão aí nessa fase, às vezes um simples, olha, você ganhou peso, né? É muita coisa, é suficiente aí. Nossa, você tá com espinha, né? Então são coisas aí que vão trazer um peso muito grande também, né? Então acho que esse cuidado com essas falas com relação ao corpo, com relação aí até a personalidade, né, os aspectos emocionais, é muito cuidado, né, porque às vezes a gente tem, não, é adolescente, vai levar na brincadeira, às vezes a brincadeira é pra mim, mas não é pro outro, eu preciso primeiro entender, né, como o outro tá recebendo isso. E nessa fase a gente sabe que tem muitos comentários, aí eu acho que principalmente as meninas, né, os meninos têm muitas mudanças, mas as meninas têm ali, eu acho que muito mais devido à questão ali da primeira menarca, né, então isso acaba trazendo ali muitas mudanças. Então tomem cuidado aí com os comentários, né? E até com as cobranças, né? Acho que é um momento em que as cobranças sociais passam a ficar mais fortes. Tanto com relação à imagem, a corpo, a aparência, quanto com relação à profissão. E aí, já sabe, o que você vai fazer? O que você não vai fazer? Eu lembro que o meu ensino médio era quase todo dia. O que você vai fazer? Eu não sei. O que você vai fazer? Eu não sei. Só que eu tinha também essa estrutura, vou dizer assim, para me dar essa chance de pensar, né? Na verdade, no meu caso, não era só a questão da escolha, era uma questão também financeira, que eu sabia que naquele momento não tinha condição, mas eu não sei. Mas muita gente, se responder não sei, não pode, né? Vira um problema, é uma questão, e isso também vai angustiando. Né? Se vai trabalhar, se não vai. Então, essas cobranças sociais passam a aumentar, e aí é importante nós estarmos atentos também, né, enquanto adultos, até para não ficar reproduzindo isso, né? Dar o tempo de cada coisa, deixar a pessoa ir vivendo a vida dela, né? Muitas vezes querer influenciar, né? A gente vê verdade. muito isso, querer influenciar que o filho siga determinada carreira, ou até uma idealização, né, que esse pai tinha enquanto adolescente e que não conseguiu por algum motivo cumprir, né, não conseguiu realizar um determinado sonho, e aí projeta nesse adolescente as suas próprias idealizações. Então, tomar bastante cuidado com isso, né, dar tempo e que a vida que ele possa experienciar, né, do que a idade ali está proporcionando para ele, e aí sim fazer as suas próprias escolhas, né? Por que não, né? Ajudar a decidir, né? Sim, não sim, é com influenciar, certeza. né? Sim. Com certeza. E aí está a importância da comunicação, como a gente colocou aqui, reforçando, essa comunicação ela precisa ser uma via aberta de diálogo, né? E ali sim começar a colocar, ok, você tem interesse em seguir qual área? Ali discutir, colocar algumas ideias de como seria essa profissão e deixando sempre um campo para pensar. Acho que é isso, né? É proporcionar o pensamento e as possibilidades, né, para que o próprio adolescente possa, com o passar aí dos anos, entender o que realmente faz sentido para ele, né, com o amadurecimento e na fase da escolha poder tomar suas decisões para que não se arrependa no futuro, né? Para que não chegue às frustrações por tomar decisões erradas aí.
que às vezes carrega para a vida inteira, né? Algumas coisas, né? Com Por certeza. exemplo, uma gravidez na adolescência, né? Aí muito novinho é algo que é uma responsabilidade para a vida inteira, né? E que o Sim. adolescente não sabe nem cuidar dele, né? Uhum. E aí, como vai cuidar de um bebezinho, né? Então, também é uma questão que pode acontecer, né? Fora outras coisas, Sim. que esse é o mais drástico, né? Mas Tem outras. tem outras, né? Por exemplo, o uso de substância. É uma Sim. questão também acaba deixando a pessoa presa num vício, né? Sim. Para sempre. E é difícil desapegar, né? Desse vício, né? Então, várias coisas. A gente fala da gravidez também, mas tem a questão das doenças sexualmente Sim, transmissíveis, né? sim. Porque também é um risco. E aí a gente fala, a gravidez é muito difícil, tem ali um bebê, claro, vai te acompanhar, mas também uma doença também. sexualmente transmissível pode te Também. acompanhar aí, né? Então são Exatamente. coisas que vão mudando e que muitas vezes esse risco tá ali a todo tempo. E a gente fala ali de um indivíduo que tá experimentando, né? Ele tá se colocando ali no mundo e que muitas vezes sem esse suporte, esses movimentos de riscos ficam muito mais acurados, vamos dizer assim, né? Quando tem alguém para falar assim, olha, talvez por aí não é o melhor caminho, né? Vamos ali ajustar a rota, mudar um pouquinho. Então, acho que a gravidez é um dos pontos, mas a gente vai ver aí muitos outros, né? Comportamentos aí de risco. Por isso, falar sobre a sexualidade tem que ser um tema, né, a ser discutido, né, nos lares. É importante falar sobre, porque aí é que vai ter o espaço de falar sobre aquela dúvida, sobre aquilo que ouviu na escola, né, que ouviu com um amigo. Poder trazer isso para dentro de casa é o que realmente vai fazer sentido para que esse adolescente entenda quais são os riscos, né, de se envolver em determinados caminhos e as consequências disso tudo, né? Ter esse adulto como parte dessa escuta ativa para realmente nortear um pouco dessas consequências é que vai fazer esse adolescente pensar um pouco e, quem sabe, né, sempre ter boas escolhas, né? Ou possibilitar boas escolhas, né? Não que o errar seja um problema, é importante a gente colocar aqui também, né? Errar vai fazer parte da vida não só do adolescente, como da vida adulta, né? Essa nossa fragilidade como seres humanos é algo que a gente vai levar para a vida inteira. Mas estar ali para apoiar esse momento, discutir sobre assuntos tão delicados que em épocas passadas eram um tabu, né? Isso vai ajudar, assim, nessa fase, com certeza. E acho, fechando também essa parte, a questão da terapia, né? Ao perceber as questões da normalidade, é terapia. E a gente conversando, né? Pensamos em duas coisas. Terapia não pode ser punitiva, né? Você vai pra terapia, porque você vai. Você tá de castigo, vai pra terapia. Exato, você vai sim. Ou também não, você não vai, né? Ou a privação de não ir, né? Sim, você Os não dois. precisa, né? Isso é besteira. Eu percebo um momento muito legal em relação a isso, que os adolescentes estão vindo mais dispostos, né? No geral, sei que tem os casos que às vezes não, mas no geral eu vejo que eles essa fase já vem entendendo mais a importância da terapia, né? As pessoas dessa faixa etária hoje, os adolescentes, eles vêm mais dispostos, porque falam nas séries, falam mais nas escolas, nos filmes, hoje em dia sempre tem alguém, os filmes mais atuais, né? Sempre tem alguém que faz terapia. Então, eu acho que é muito bacana a gente perceber essa abertura e o responsável que está ali, quando ouvir isso, né, também dar espaço para essa possibilidade, né? Bem importante. E é esse ambiente, né? A terapia é esse ambiente de acolhimento também, né? Eu costumo dizer, quando a gente trabalha ali com criança, adolescente, que nós somos uma equipe, né? Para os pais, eu sempre falo. Porque nós vamos trabalhar juntos, né? Claro que quando a gente atende adolescente, tanto criança, a gente vai ter a questão de sigilo ali, enquanto o meu paciente ser o adolescente. Mas a gente também tem um momento de orientação a esses pais, né? De como que a gente pode ajudar também esse adolescente ali em casa, o que ele pode
pode fazer para talvez melhorar o ambiente familiar ali, né? De ter isso também, esse suporte para os pais, não só para o adolescente, né? Os pais também são acolhidos aí nesse movimento, porque o objetivo é melhorar a qualidade de vida, né? Então, qualidade de vida às vezes vai envolver também trabalhar com esses pais, né? Que esses pais sejam um suporte. E punição aí não vai girar, né? Claro que às vezes eles vêm e acabam falando assim, olha, até que gostei, esse ambiente acolhedor, mas punir aí talvez vai ser muito mais prejudicial ali para o processo de terapia do que algo que ajude, né? Muito bom. Ok. Bom, a Sara já tá me cutucando aqui, estamos chegando ao final. Tem dia que parece que passa tão rápido. Mas vamos fazer nosso resuminho, né? Falamos hoje da adolescência aí, bate-papo super gostoso. Obrigada, já agradecendo de antemão nossas especialistas de hoje, psicóloga Débora, neuropsicóloga Thaís, né? Me ajuda, Sarinha, no resuminho hoje. A gente falou Da fase, da adolescência, né? o que é, né? Muitas mudanças. Acho que, resumidamente, assim mesmo, é mudança, né? Mudança. Muitos Vai aparecer, não vai desafios. ter jeito, né? As Sim. mudanças vão aparecer. É uma fase de muitas escolhas, né? Uma fase de mudança, na verdade, neurológica, biológica. Então, elas também vão aparecer emocionalmente falando. No corpo Né? também. No corpo, exatamente. Trouxemos aí como perceber um pouco da anormalidade, né? Na adolescência também. Colocamos comportamento de isolamento, comparação, desmotivação. Mais algum que eu esqueci, gente, de citar aqui? Da anormalidade? Acho que esses são esses são Os principais. os três principais, né? E como ajudar, né, o adolescente a desenvolver, a passar por essa fase aí da forma mais saudável possível, mais saudável esperado. Né? Muita comunicação, né? Cuidar com a pressão, né, por parte dos adultos. Ao mesmo tempo, não soltar demais. Deve ser dureza também ser o responsável, né? Com certeza. É por isso que a comunicação é tão importante, né? Exato. Por isso que a gente frisou Exatamente. tanto a comunicação, né? Porque é desafiador. Ninguém tá É. tirando aqui, né? O peso que é, né? peso que é. Desafiador. Exatamente. E aí, para finalizar, né, até para contribuir nessa presença e comunicação que nós falamos muito, é fazer terapia. Como a Thaís bem colocou, essa terapia é direcionada para o adolescente, mas a família é envolvida, né? Então, acaba sendo um espaço, um ambiente saudável ali para essa fase, para que isso aconteça. Muito obrigada mais uma vez. Antes de dar Obrigada a espaço para vocês se despedirem, deixarem aí os contatos de vocês também. Quero dizer que todas essas psicólogas estão aonde? No CEPAP. A gente só tem gente boa, profissionais aí mega qualificadas, né? Atendemos os adolescentes, acompanhamos a galera. E não esqueçam de curtir esse vídeo. Deixar o comentário. Deixar o se inscrever no comentário, canal. exatamente. Se O like inscrevam, também, né? exatamente. Importante. Deixe seu like, se inscrevam no nosso canal. Por favor, Débora, deixe suas redes também. Se quiser acrescentar algo. Conte com a gente, né? Acho que o recado que a gente pode deixar para fechar é: você não precisa passar por isso sozinho, né? Seja você o adolescente, seja os pais responsáveis, conte com a gente, conte com apoio psicológico especializado que vai conseguir te apoiar nesse processo, tá bom? O meu @ é deborarls.psi. Tá bom? Obrigada por hoje, gente. Foi muito Dé. bom. Tá, está com a palavra. Ai, obrigada, meninas. Vocês me encontram no CEPAP e o meu Instagram é psicóloga.thaisandrade, Thaís com H. Obrigada, tá. Sarita, Bom, obrigada gente, mais uma vez. Obrigada mais uma vez. Sempre muito bom estar com vocês. E o meu @ é Sara, com H no final, Vitória Psi. Obrigada. O meu @ @PC_Thalita Simões. E vocês encontram todas nós no @Cepa Psicologia Oficial também e no YouTube no @Cepapeando. Obrigada por ficarem com a gente até o final e até o próximo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.